mesmo em chamas pelo inferno. 7. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Nenhum! É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, glória a Deus, aleluia. Também com ela amaldiçoamos o homem, feitos à semelhança de Deus. Você é máquina de lavar, você não presta, você é isso, você é aquilo. De uma só boca procede bênção e maldição. Aí Tiago fala, concluindo: mas meus irmãos, no Serena Park, não é conveniente que estas coisas sejam assim entre vocês. Acaso pode a fonte jorrar no mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tão pouco fonte de água salgada pode dar água doce. De uma mesma fonte não se pode gerar água salgada e água doce. Ou é doce ou é salgada. Da mesma forma, da nossa boca não pode sair bênção e maldição. Tem que ser uma coisa, tem que ser outra. E eu queria, amados, nessa noite, concluir trazendo alguns conselhos bíblicos para que a gente hoje saia daqui se sentindo menos culpado daquilo que nós falamos ou da forma que nós falamos com os outros. Usando a palavra de Deus, nós podemos não ser perfeitos, mas podemos ter um pouquinho mais de sucesso nos nossos relacionamentos, especialmente dentro da nossa casa, como aconteceu nesse caso do qual contamos no início da nossa mensagem. A primeira verdade é que nós, conscientes do poder da nossa palavra, não podemos descartar o poder do silêncio. Não descarte o poder do silêncio. Silêncio era a pedagogia de Jesus. Eu estava preparando essa palavra, imaginando Jesus entre os fariseus, entre os doutores da lei, e de repente ele na praia ali, numa caminhada matinal, trouxeram para ele uma mulher que foi pega em adultério. E a Bíblia fala que Jesus começa a escrever no chão. Imagina a situação, todo mundo ali, os religiosos da época querendo matar aquela mulher, como se eles não tivessem pecado. E eles começam então a cobrar, mata, fala, acontece. E de repente Jesus começa em silêncio a escrever no chão e começa a deixar aquele povo falar. Todo mundo pergunta aí, mata ou corta a cabeça, ou corta o braço? E aí, o que vai fazer? Interessante que era sábado, né? Se Jesus mandasse matar aquela mulher, eles iam cair em cima de Jesus, porque era sábado, e nada poderia ser feito no sábado, porque era um dia consagrado ao Senhor. Olha só a inteligência de Jesus. Jesus estava calado. De repente, após o refletir, após o silêncio, ele fala apenas uma frase: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E vai saindo um, vai saindo outro, e vai saindo todo mundo, e fica Jesus com aquela mulher. Observe que Jesus, antes de agir, ele usa a pedagogia do silêncio. Ele faz o homem pensar. Eu estava nos Estados Unidos esses dias, e aí conversando com um americano, ele falou assim: a pior coisa que tem para um americano é quando você faz ele pensar. É quando ele te pergunta alguma coisa, você olha para ele e não fala nada. Ele fica incomodado quando você fica em silêncio. Não é americano, é brasileiro, é africano. Nós temos muito medo do silêncio. E existem momentos da nossa vida em que nós precisamos falar. Sim, precisamos. Mas existem outros momentos na nossa vida que é necessário calar. É necessário parar e deixar que as pessoas por si falem. Abra comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Volte um pouquinho antes de Tiago, 2 Coríntios 10.
2 Coríntios 10, versículo 5. Vamos no 4 primeiro. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. 5. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Tem hora, meu irmão, que a gente tem que falar, mas tem hora que tem que falar assim: Senhor, leva toda essa situação, Senhor, leva todo o meu pensamento, a tua obediência, a tua presença. Que o Senhor seja aquele que cuide das minhas palavras, que o Senhor seja esse que coloque e julgue as palavras dos meus lábios. Tem hora que você tem que deixar que o silêncio fale. Tem hora que nós temos que depender de Deus, nos calar. Porque quando nós nos calamos, o Espírito Santo fala. Tem hora que no nosso relacionamento conjugal, amados, é melhor ficar calado do que falar e machucar. Em muitas situações que a gente quer falar a verdade, mas nem sempre a verdade tem que ser falada naquele momento. É necessário discernimento. E quando a gente não sabe o momento de falar, a melhor coisa é não ultrapassar. Eu gosto muito daquela placa que diz: na dúvida, não ultrapasse. Quando nós estivermos em dúvida do que não vamos falar, o silêncio basta. Usa a pedagogia de Jesus. Jesus sempre falava, ele sempre questionava, sempre confrontava. Mas quando a gente começa a olhar aqui as situações dele, principalmente com os religiosos, e muitas vezes Jesus se calava. Portanto, meu irmão, não descarte o poder do silêncio. Eu por muitas vezes já me arrependi de não ter falado, mas eu fiquei calado. Eu tinha que ter falado alguma coisa, mas depois eu fui ver que foi bom eu não ter falado. E muitas vezes eu falei demais. Depois me arrependi, porque era o melhor caminho, ficar calado. Diga comigo: eu não posso descartar o poder do silêncio. Uma outra verdade são que as nossas palavras podem ser proféticas. Eu não gosto de falar que tudo aquilo que eu vou falar vai acontecer, mas as nossas palavras são sementes. E nós precisamos tomar muito cuidado com o que nós falamos dentro da nossa casa, acerca dos nossos filhos. Eu tenho visto muito pai olhar para o filho e falar: esse aqui é um problema, ai meu Deus, isso aqui é misericórdia. Oh, que bênção, né? Como se fosse uma ironia. Ah, que bênção, né? Como se o filho fosse um problema de fato. E sabe o que acontece? O garoto vai ouvindo aquilo, ele vai acreditando naquilo, ele vai gostando daquilo. Quando ele vê, ele fala: sabe que meu pai tem razão? Eu sou um problema mesmo. Seu filho não é um problema, seu filho é uma bênção. Ele está passando por uma fase, você tem que entender essa fase dele, mas você tem que amá-lo, você tem que falar coisas boas, porque as palavras são sementes. Eu me lembro que quando eu era pequeno, eu sou o filho caçula, né? E meus irmãos sempre pegavam no meu pé. Eu era muito pequenininho, magrinho, então eu sempre perdia tudo, perdia briga, perdia luta. Na verdade, nunca me lembro de ter ganhado uma briga. Eu sempre apanhava e depois chorava. Aí meus irmãos olhavam para mim, perdeu a briga e chorando. Aí falavam o quê? Mulherzinha, mulherzinha. E teve uma época da minha vida que eu estava com medo de me tornar uma mulherzinha, porque todo mundo olhava para mim e falava: é mulherzinha, é fracote, é aquilo. E quando eu cheguei nos meus 12 anos, eu comecei a entrar em crise. Eu falei: Senhor, eu não falei Senhor porque eu não era crente naquela época. Eu comecei a falar assim: que rapaz, eu tenho que tomar um rumo na minha vida, porque está todo mundo falando que eu sou. Será que eu sou? E isso, amados, parece engraçado, é engraçado, mas para um sistema emocional de uma criança é muito complicado. Muitos tomam outro rumo porque acreditam nisso. Muitas pessoas começam a perder o foco, o rumo da vida e caminhar para o lado das drogas, ou começam a andar com uma amizade errada
que